chamados das sombras para a luz. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Estas palavras de Cristo ecoam através dos séculos como o fundamento do ministério apostólico. Os 12 homens escolhidos não eram príncipes, filósofos ou escribas eruditos. Eram pescadores com mãos calejadas, coletores de impostos desprezados, zelotes fervorosos, homens comuns transformados pelo chamado extraordinário de seguir o Verbo encarnado. A escolha divina transcende a lógica humana. Deus não procurou os qualificados, mas qualificou os escolhidos. Cada apóstolo carregava suas próprias fraquezas, dúvidas e imperfeições. Mas foi precisamente através dessas fragilidades que o poder de Cristo se manifestou com maior glória. Como Paulo mais tarde escreveria: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1:27. João, o discípulo do amor e da revelação. João, filho de Zebedeu, personifica a transformação que o encontro com Cristo opera na alma humana. Conhecido inicialmente como um dos filhos do trovão, Marcos 3:17, sua natureza impetuosa foi refinada pelo amor divino, até tornar-se o apóstolo que mais profundamente compreendeu o mistério do amor de Deus. Sua posição privilegiada junto ao peito de Jesus, durante a última ceia, João 13:23, não era mera proximidade física, mas simbolizava uma intimidade espiritual que lhe permitiu ouvir as batidas do coração de Deus. Aos pés da cruz, quando os outros apóstolos fugiram aterrorizados, João permaneceu firme, testemunhando o sacrifício supremo. Ali, Cristo lhe confiou o cuidado de Maria, sua mãe. João 19:26-27. Um ato que revela tanto a confiança de Jesus quanto a maturidade espiritual alcançada por João. Seu evangelho, escrito décadas após os sinóticos, não é mera repetição, mas uma contemplação teológica profunda. Ele inicia com a declaração mais sublime da divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Cada palavra é cuidadosamente escolhida para revelar a natureza eterna e divina do Salvador. A tradição de seu exílio em Pátimos, onde recebeu o Apocalipse, demonstra como Deus transforma a perseguição em revelação. Isolado em uma ilha árida, João contemplou os céus abertos e recebeu visões que sustentariam a esperança da Igreja, através de todos os séculos de tribulação. Sua longevidade incomum, único apóstolo a não morrer martirizado, serviu a propósitos divinos específicos. Preservar testemunho ocular até o final do primeiro século e garantir que a mensagem do amor divino fosse firmemente estabelecida. Tiago Maior, o primeiro mártir apostólico. Tiago, irmão de João, compartilhou com ele momentos únicos da manifestação divina. A transfiguração, Mateus 17:1-9. A ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5:37. E a agonia no Getsêmani, Marcos 14:33. Estes eventos não foram coincidências, mas preparação divina para o que viria. Quando Jesus perguntou aos filhos de Zebedeu se poderiam beber do cálice que ele beberia, Mateus 20:22. Ambos responderam afirmativamente com impetuosidade juvenil. Cristo confirmou que beberiam, profetizando seus destinos. Tiago seria o primeiro dos 12 a derramar seu sangue pelo Evangelho, cumprindo literalmente estas palavras. Sua execução por Herodes Agripa I, registrada em Atos 12:1-2, ocorreu aproximadamente no ano 44 d.C., durante a Páscoa, um paralelo significativo com o próprio Cristo. O relato bíblico é sucinto.
e matou à espada Tiago, irmão de João. Esta brevidade não diminui a importância do evento. Ao contrário, evidencia que para a igreja primitiva, o martírio era considerado natural, consequência do discipulado autêntico. A tradição posterior, preservada por Clemente de Alexandria, relata que o soldado responsável por conduzi-lo à execução, impressionado pela coragem e fé de Tiago, converteu-se no último momento e foi decapitado junto com ele. O testemunho fiel produz fruto mesmo nas circunstâncias mais adversas. Pedro, a rocha que tremeu e se firmou. Simão, Pedro encarna a jornada do discípulo imperfeito, transformado pelo perdão e pela graça. Pescador simples de Betsaida, foi rebatizado por Cristo como Cefas, pedra, um nome que contrastava ironicamente com sua natureza volúvel. Jesus via não quem Pedro era, mas quem se tornaria pela obra do Espírito Santo. Sua história é marcada por extremos dramáticos. Foi o primeiro a confessar a divindade de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Recebendo a promessa, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16:19. Momentos depois, repreendido severamente. Para trás de mim, Satanás. Mateus 16:23. Quando tentou dissuadir Jesus da cruz, caminhou sobre as águas em fé extraordinária, mas afundou quando a dúvida o assaltou. Mateus 14:28-31. A tríplice negação de Pedro não foi acidental. 3 vezes jurou não conhecer Jesus, cumprindo a profecia do Mestre. Mateus 26:69-75. Mas o olhar de Jesus, após a terceira negação, um olhar não de condenação, mas de amor ferido, quebrantou Pedro completamente. Ele saiu e chorou amargamente. Um choro que lavou sua alma e preparou sua restauração. A ressurreição trouxe redenção. 3 vezes Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, amas-me? João 21:15-17. Permitindo que Pedro reafirmasse seu amor tantas vezes quanto o negara. O perdão divino não apenas restaura, mas também comissiona. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, que conhecia a fragilidade humana por experiência própria, tornaria-se pastor compassivo. Seu ministério em Jerusalém foi marcado por ousadia sobrenatural. No Pentecostes, 3.000 almas se converteram através de sua pregação. Atos 2, versículo 41. Curou paralíticos. Atos 3:6-8. Confrontou autoridades. Atos 4:8-12. E foi liberto miraculosamente da prisão. Atos 12:6-11. O homem que tremera diante de uma serva tornou-se rocha inabalável. Sua morte, sob Nero, cumpriu a profecia de Jesus. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. João 21:18. A tradição de sua crucificação invertida, cabeça para baixo, reflete humildade genuína. Pedro aprendera que a grandeza no reino consiste em tornar-se menor. André, o evangelista silencioso. André, irmão de Pedro, representa os servos fiéis, cujo trabalho raramente recebe reconhecimento público, mas é precioso aos olhos de Deus. Discípulo de João Batista, foi um dos primeiros a seguir Jesus. João 1:35-40. Sua primeira ação após encontrar o Messias foi buscar seu irmão. Achamos o Messias. João 1:41. Esta característica, trazer pessoas a Cristo, define seu ministério na multiplicação dos pães. Foi André quem apresentou o menino com 5 pães e 2 peixes. João 6:8-9. Duvidando da suficiência, mas confiando em apresentar o pouco que havia. Quando gregos desejaram ver Jesus, recorreram a Filipe, que consultou André. João 12:20-22. André era a ponte entre os necessitados e o Salvador. Sua pregação se estendeu da Ásia Menor à Grécia.
plantando igrejas onde o evangelho ainda não penetrara. A tradição de sua crucificação em cruz em forma de X, em Patras, demonstra que mesmo na morte buscou honrar a Cristo, amarrado, não pregado, segundo algumas fontes, à cruz. Pregou por 2 dias aos espectadores antes de entregar o Espírito, transformando seu martírio em plataforma evangelística final. Filipe, o discípulo de mente prática. Filipe, também de Betsaida, exemplifica o discípulo de temperamento prático e lógico. Quando Jesus testou sua fé perguntando como alimentariam 5.000 pessoas, Filipe calculou: 200 denários de pão não lhes bastariam. João 6,7. Sua resposta revelava pensamento racional, não falta de fé. Mas Cristo desejava expandir sua visão além do natural. Durante a última ceia, Filipe fez um pedido humano e compreensível: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14,8. A resposta de Jesus: há tanto tempo que estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. João 14,9. Não foi repreensão severa, mas instrução paciente. Cristo usava as perguntas de Filipe para ensinar verdades profundas sobre a unidade entre Pai e Filho. Seu ministério posterior na Ásia Menor estabeleceu fundamentos para o cristianismo naquela região. Sua morte em Hierápolis, seja por crucificação ou apedrejamento, selou seu testemunho de que Cristo era digno de todo sacrifício. Bartolomeu, Natanael. O israelita sem dolo. Bartolomeu, identificado por muitos estudiosos como Natanael, foi apresentado a Jesus por Filipe, inicialmente cético. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. João 1,46. Sua dúvida evaporou quando Cristo demonstrou conhecimento sobrenatural. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. João 1,48. Este encontro revela princípio importante. Jesus valoriza a honestidade, mesmo quando expressa em ceticismo inicial. Natanael não fingia fé que não possuía. Sua sinceridade era a própria qualidade que Jesus elogiou. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. João 1,47. Sua confissão subsequente: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João 1,49. Demonstra como o encontro genuíno com Cristo transforma dúvida em certeza. A promessa de Jesus, de que veria coisas maiores, João 1,50, cumpriu-se não apenas em milagres presenciados, mas na revelação progressiva da glória divina. Sua missão à Índia e posterior martírio, seja por decapitação ou o horrível esfolamento relatado pela tradição, testifica que a fé nascida do encontro pessoal com Cristo não esmorece diante do sofrimento mais atroz. Mateus. Do coletor de impostos ao escriba do reino, Levi. Mateus personifica a verdade de que ninguém está além do alcance da graça redentora. Publicano em Cafarnaum era considerado traidor nacional e pecador público. Os coletores de impostos não apenas serviam Roma, mas, frequentemente, extorquiam seus compatriotas. Mateus vivia na opulência adquirida através da opressão. Quando Jesus simplesmente disse: "Segue-me", Mateus 9,9, Mateus levantou-se imediatamente, abandonando não apenas sua profissão, mas toda a segurança financeira. Esta decisão custou-lhe tudo materialmente, mas ganhou-lhe Cristo, troca infinitamente vantajosa. Sua primeira ação como discípulo foi oferecer um banquete, convidando outros publicanos e pecadores para conhecerem Jesus. Mateus 9,10. Os fariseus criticaram, mas Cristo explicou: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Mateus 9,12. Mateus entendia isso visceralmente. Ele era o doente curado, o perdoado que desejava que outros experimentassem o mesmo. Seu evangelho, escrito primariamente para judeus, demonstra a meticulosidade de um ex-coletor de impostos.
organizado sistematicamente, repleto de cumprimentos de profecias do Antigo Testamento, apresenta Jesus como o Messias prometido. O homem que registrava transações comerciais tornou-se escriba, que registrou as palavras da vida eterna. Seu martírio na Etiópia, pregando até o último suspiro, completou a transformação iniciada naquele dia em Cafarnaum. O homem que servia Mamon morreu servindo ao Deus vivo. Tomé. Do ceticismo à confissão suprema, Tomé Dídimo, o gêmeo, é injustamente lembrado primariamente por sua dúvida. Contudo, uma leitura mais profunda revela um homem de coragem notável e honestidade absoluta. Quando Jesus decidiu retornar à Judéia, onde autoridades buscavam matá-lo, foi Tomé quem encorajou os demais. Vamos nós também para morrermos com ele. João 11,16. Esta declaração revela disposição ao martírio baseada em amor genuíno. Sua confusão durante a última ceia. Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? João 14,5. Proporcionou a Cristo a oportunidade de declarar uma das mais profundas verdades do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Sua ausência quando Cristo apareceu aos discípulos reunidos, João 20:24. E subsequente declaração: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, de maneira nenhuma o crerei. João 20:25. Não era incredulidade obstinada, mas honestidade brutal. Tomé não fingiria fé que não possuía. 8 dias depois, Jesus apareceu especificamente para Tomé, oferecendo as evidências solicitadas. João 20:27. A resposta de Tomé superou todas as outras confissões apostólicas. Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Ninguém mais havia confessado explicitamente a divindade de Cristo com tal clareza. O maior cético produziu a maior declaração de fé. Sua missão à Índia estabeleceu o cristianismo em terras distantes. Seu martírio por lanças cumpriu sua disposição expressa anos antes de morrer com Cristo. Tomé prova que dúvidas honestas, quando levadas sinceramente a Cristo, transformam-se em fé inabalável. Tiago Menor e Judas Tadeu, os parentes obscuros. Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu, não Iscariotes, permanecem relativamente obscuros nos evangelhos. Esta obscuridade mesma ensina a verdade importante. Deus não requer que todos sejam líderes proeminentes. O reino necessita tanto de servos públicos quanto privados, tanto de Pedros quanto de Tiagos menores. A única declaração registrada de Judas Tadeu ocorre na última ceia. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? João 14:22. Esta pergunta revela a expectativa comum dos discípulos de manifestação pública e triunfal do reino. A resposta de Jesus redirecionou seu entendimento. O reino se manifesta não através de demonstrações de poder político, mas através da habitação interior do Espírito nos corações obedientes. Judas Tadeu é autor de uma epístola breve, mas poderosa, exortando os crentes a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1:3. Suas palavras ressoam através dos séculos como chamado à vigilância contra falsos mestres e a perseverança na verdade apostólica. Seus martírios conjuntos na Pérsia, segundo a tradição, demonstram que mesmo ministérios obscuros durante a vida de Cristo produzem frutos eternos, quando fiéis até a morte. Simão, o Zelote. Nacionalismo transformado. Simão carregava a designação Zelote, indicando possível ligação com o movimento revolucionário judeu. Os zelotes desejavam expulsar Roma pela força, usando até terrorismo quando necessário. Que Cristo escolhesse um zelote, representando extrema-direita política judaica. E Mateus,
um publicano, colaborador de Roma, para o mesmo grupo apostólico, demonstra que o Evangelho transcende divisões políticas. O silêncio do Novo Testamento sobre Simão, após Pentecostes, sugere que seu ministério desenvolveu-se em regiões remotas. A tradição de seu martírio brutal, cerrado ao meio, revela que o zelo anteriormente direcionado à libertação política foi redirecionado à proclamação do reino eterno. Judas Iscariotes, a tragédia da oportunidade perdida. Judas Iscariotes representa o mistério mais perturbador da narrativa apostólica. Como alguém que caminhou com Cristo, testemunhou milagres e ouviu ensinos divinos, poderia traí-lo. Sua designação como filho de Simão Iscariotes, João 13:26, o distinguia dos demais. Todos galileus. Como tesoureiro do grupo, João 12:6, posição de confiança, tinha acesso aos recursos e, segundo João, roubava deles. Esta desonestidade não detectada aponta para a hipocrisia desenvolvida. Aparência piedosa mascarando o coração corrupto. Sua crítica a Maria por ungir Jesus com perfume caro, João 12:4-6, aparentemente motivada por preocupação com os pobres, era na verdade cobiça disfarçada de piedade. Esta é a natureza do pecado acariciado. Distorce até mesmo ações potencialmente boas para servir propósitos egoístas. A entrada de Satanás em Judas, Lucas 22:3, não o isenta de responsabilidade. A possessão demoníaca não ocorre contra a vontade. Judas havia aberto portas através de escolhas sucessivas. O beijo traidor, Mateus 26:48-49, símbolo de amor e devoção, usado como sinal de traição, representa a perversão final de tudo santo. Seu arrependimento subsequente, Mateus 27:3-5, era remorso, não verdadeiro arrependimento. Remorso lamenta consequências. Arrependimento busca a restauração. Judas devolveu o dinheiro, não por mudança de coração, mas por horror ao que fizera. Sua confissão aos sacerdotes: pequei, traindo sangue inocente. Mateus 27:4. Reconhecia a culpa, mas não buscava perdão. A diferença entre Judas e Pedro é crucial. Ambos traíram Cristo. Pedro negou-o 3 vezes. Judas entregou-o aos inimigos. Mas Pedro, após chorar amargamente, permaneceu com os discípulos, posicionando-se para a restauração. Judas isolou-se e desesperou-se. Pedro acreditava na misericórdia de Cristo. Judas não. Seu suicídio, enforcamento seguido de queda que rompeu seu corpo, comparando Mateus 27:5 e Atos 1:18, selou eternamente sua escolha. O campo comprado com as 30 moedas, chamado Campo de Sangue, permanece memorial solene de que proximidade com Cristo, sem submissão genuína, conduz à destruição. A história de Judas serve como advertência perpétua. É possível estar tão próximo da luz que se pode tocá-la e ainda escolher as trevas. Privilégio não garante perseverança. Apenas fé genuína, que se manifesta em obediência amorosa, assegura salvação. Conclusão: o testemunho que ressoa. Através dos séculos, os apóstolos não foram super-heróis espirituais, mas homens de semelhantes paixões. Tiago 5:17, que encontraram em Cristo poder transformador. Suas mortes não foram derrotas, mas vitórias. Como escreveu Tertuliano, o sangue dos mártires é semente da Igreja. Cada morte apostólica pregou o sermão mais eloquente que 1000 palavras. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, proclamou que Cristo é superior à própria vida. Bartolomeu, o esfolado vivo, demonstrou que lealdade a Cristo transcende dor inimaginável. Tomé, perfurado por lanças na Índia, testificou que havia tocado as feridas do ressuscitado e encontrado Deus. Suas vidas nos ensinam que Deus não procura habilidade, mas disponibilidade. Não busca perfeição, mas direção do coração.
Pedro, com todas suas falhas, tornou-se rocha. Mateus, o pecador público, tornou-se evangelista. Tomé, o cético, confessou a divindade de Cristo mais claramente que todos. O contraste com Judas é instrutivo. Proximidade física com Jesus não garante salvação. Relacionamento genuíno, sim. É possível conhecer sobre Cristo sem conhecê-lo. Possível professar fé sem possuí-la. A diferença manifesta-se não em palavras eloquentes, mas em perseverança fiel até o fim. A grande comissão. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Não foi sugestão, mas mandamento. Os apóstolos levaram-na a sério, literalmente até os confins da terra conhecida. Do martírio de Tiago em Jerusalém ao de Tomé na Índia, do testemunho de Pedro em Roma ao de André na Grécia, cumpriram a missão mesmo quando custou tudo. Seu legado não são apenas os livros do Novo Testamento que alguns escreveram, mas a igreja que plantaram com sangue, suor e lágrimas. Cada congregação cristã hoje existe porque eles obedeceram. Cada crente salvo é fruto de sua fidelidade. O Evangelho que transformou o mundo romano e continua transformando vidas hoje foi preservado e propagado por estes 12 homens comuns, empoderados pelo Espírito Santo extraordinário. A pergunta que suas vidas nos fazem é simples, mas profunda. Se eles, que andaram com Cristo fisicamente, consideraram-no digno de qualquer sacrifício, quanto mais nós, que conhecemos o fim da história, devemos considerá-lo digno de nossa devoção total? Que suas vidas nos inspirem não à veneração de homens, mas à adoração do Deus que os escolheu, transformou e capacitou. Que seus martírios nos lembrem que seguir Cristo pode custar tudo, mas vale infinitamente a pena, e que sua perseverança nos encoraje a permanecer fiéis, sabendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. A história dos 12 apóstolos não terminou com suas mortes. Continua em cada geração de crentes que escolhe seguir o mesmo Cristo, proclamar o mesmo Evangelho e, se necessário, pagar o mesmo preço. Somos seus sucessores não em autoridade apostólica. Essa era única e intransferível, mas em missão e compromisso. Que o testemunho deles ressoe em nossos corações. Cristo é digno, o Evangelho é verdadeiro, a eternidade é real, e nenhum sacrifício é grande demais por aquele que entregou tudo por nós. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Se esta mensagem falou com você, não deixe que ela termine aqui. Aperte o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos que edificam a fé e despertam propósito. E antes de sair, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o testemunho dos apóstolos ainda vive, ainda inspira e ainda transforma vidas. Deixe nos comentários o que Deus ministrou ao seu coração hoje.